Olá, estou à distância enviando um material já que não poderei estar presente. Meu nome é Casi Andraus, faço pós-doutorado na Faculdade de Artes Visuais da UFG, sob a supervisão do Edgar Franco, o ciberpajé. Enfim, já que não posso estar presente, de acordo com o Beralto ou Alberto Souza, consegui enviar para vocês a minha fala, a minha palestra com imagens sobre os fanzines, como verão. A arte dos fanzines e a sua paratopia criativo-pedagógica, incluindo o Dia Nacional do Fanzine, que foi em 12 de outubro, é o meu préstimo a vocês com essa fala. Então, eu dividi a fala em 5 tópicos, sendo que o primeiro tem uma subdivisão: o tópico do histórico do fanzine, o Dia Nacional do Fanzine, depois temas e tipos de fanzines, espaços, exposições e fanzinotecas, o fanzine na educação e os zines de arte. Eu não vou palestrar como normalmente eu faria, em 1 hora e meia, até 2. Eu vou tentar resumir, já que as imagens estão indo e a minha voz também, mas não estou presente para diálogo, né? Então aqui tem uma foto de uma pequena parte do meu acervo de fanzines. Os fanzines ou zines são mutantes na atualidade. Eles começaram de uma maneira e estão em outra também. Não estão excluindo os fãs, os que gostam de criar, etc., como vocês vão entender em breve, né? Na verdade, eles foram criados em 1929. Eu vou passar alguns, depois volto. Como, como fanzines da área de ficção científica. A informação é do Henrique Magalhães, no livro dele Pedras no Charco, uma informação atualizada, porque pensava-se antes que era de 1930. O Jerry Siegel, um dos criadores do Superman, colaborou num fanzine inicial chamado Comics Stories, histórias em quadrinhos, ou algo assim, histórias dos quadrinhos, cuja capa nós não temos, mas foi um fanzine pioneiro e que trazia um pouco do que seria, o que viria a ser o Superman, do Jerry Siegel, como vocês veem aqui, né? Eu vou indo e voltando, apesar do PowerPoint ser linear, porque a minha fala acaba não sendo tão linear, né? Então, em 1929, começaram os fanzines sem o nome fanzine. Eram boletins, eram papéis impressos não em fotocopiadoras, óbvio, mas naquelas máquinas antigas que eram os mimeógrafos, mais antigas que os escolares, que vocês já devem ter visto ou ouvido falar, né? Então eles começaram nos mimeógrafos e eram fãs da literatura, ou da, então, na época, tida como subliteratura da ficção científica, né? Foi assim que eles começaram, em 1929, 1930, né? E se espalharam. Mas é interessante também perceber o ideário do fanzine, né? Ou dos fanzineiros. E aí eu retrocedo um pouco mais. Eu vou até as atas diurnas de Roma, onde tinham informações do Império e depois começaram a ter informações sociais. Depois vamos para os bardos, para os trovadores que cantavam odes ao amor, mas também cantavam críticas à monarquia ou ao rei, tanto que eram muitas vezes censurados. E vamos até o Renascimento, com as viagens intercontinentais, quando cartas começaram a voltar com quem viajava ao novo continente ou aos novos continentes. Ou ao novo, né? Que é o nosso continente americano. Tais descobertas, quando voltavam alguns de navio, traziam escritos. E esses escritos eram as impressões do que eles viam nesse novo mundo. E esses escritos eram copiados, eram lidos, eram vendidos e eram lidos em público também lá na Europa. Então era o início do jornal, da revista, da novela, da copiagem de textos, da copiagem de fanzines. O espírito fanzineiro é de liberdade de comunicação e de expressão de ideias. Então, por isso que eu retrocedi nesses conceitos, né? E o William Blake eu considero como o primeiro fanzineiro do mundo, embora, obviamente, isso não esteja na história da arte. Eu que denominei assim porque ele fazia os seus livros
Ele montava seus livros e fazia seus desenhos, suas histórias, e juntava como um livro e depois imprimia as gravuras e pintava uma a uma. Ele montava os seus livros, como um editor de livro, um auto-editor de livro, um livro de artista, só que com espírito fanzineiro de liberdade. É por isso que eu o situo assim, mais como um exemplo de liberdade, né? Então ele era um poeta e um artista do século XVIII da Inglaterra. Então aqui temos algumas revistas que deram um impulso a depois serem criados os fanzines. Começa a Amazing Stories, que eram revistas de ficção científica, revistas baratas da década de 20, do século passado. Eu vou, antes de continuar, antes de prosseguir, eu vou retornar um pouco para pegar alguns fatos aqui que eu não disse. Né? O que é o fanzine? Então, Henrique Magalhães, o pioneiro da pesquisa dos fanzines no Brasil, ele fez mestrado na USP, cuja resultante é esse livro, que é Fanzine, da editora brasileira. E depois ele fez um doutorado na França, pesquisando fanzines de alguns países, incluindo o Brasil. Ele atualmente é aposentado, mas ainda trabalha na Universidade Federal da Paraíba, tem a sua própria editora alternativa e também é autor de quadrinhos e de fanzine, de personagens, de tiras, que é a Maria, e também foi editor de fanzines, como vocês vão ver. Enfim, para ele não, ele traduziu e explicou o que era fanzine no Brasil, quando lançou o seu livro. Então, nada mais é do que um neologismo, né, de duas palavras em inglês, Fan and Magazine. É a revista do fã. Então, veículos amadores sem fins lucrativos, visam troca de ideias, investigação e promoção de um culto. Agora eu avanço mais um pouco, depois sobre a paratopia, né, já que o título tem um pouco a ver, né, a arte dos fanzines, sua paratopia criativo-pedagógica. Paratopia é posicionar-se contra a ideologia, sobretudo a do mercado editorial, e, consequentemente, colocar-se à margem desse mercado. E saber se a margem assumir sua paratopia, seu lugar não definido, seu lugar não estabilizado no âmbito da sociedade. Ou seja, os fanzines existem, não existindo oficialmente. Então, é aquela história do eu produzo, guardo na gaveta, isso antes da internet, isso antes das fotocopiadoras, enfim, ou durante as fotocopiadoras eu guardava. Hoje temos a internet, temos a fotocopiadora, temos impressoras, né? Então, o fanzine ele existe como uma liberdade criativa sem precisar de um editor ou de editores ou de alguém que faça uma censura ou uma escolha do seu material. É a liberdade de se difundir as ideias entre as pessoas, né? O fanzine ele ajudou muito quando não existia internet, enfim, pelos correios, imprimia-se com fotocopiador, hoje pode se imprimir com máquinas de impressoras, e também os blogs e outras plataformas como o ISSU, que também se pode pôr revistas, fanzines, enfim. Isso tudo existe e facilita a propagação dos fanzines que ainda existem em papel. Aqui tem mais alguns antigos para a gente ver. Lembrando que na década de 30, então, em 1929 em diante, foram criados os fanzines sem o nome, sem o conceito. O conceito do fan in magazine, fanzine, veio em 1940, né? Então aqui tem a imagem que vocês veem à esquerda, seria o original, fanzine antigo, de 1929 e 30, e esse outro aqui já em 1940. Alguns fanzines antigos também, alguns editores eram inclusive autores ou são autores de quadrinhos. O Julius Schwartz, que já foi editor de Pulp Magazine de quadrinhos, ele trabalhou com fanzines também. E aqui tem uma máquina que é uma dos mimeógrafos antigos, né? Vocês estão vendo à esquerda, e o primeiro fanzine brasileiro. Teve um outro também, mas a gente toma o Ficção, que é o Boletim de Intercâmbio de Ciência Ficção do Alex Raymond, que é o Alex Raymond é o nome que foi dado pelo Edson Rontani. O Edson Rontani é de Piracicaba e foi o criador do fanzine Ficção. Ele não sabia que era um fanzine que ele fazia, né? Ele fazia como mimeógrafo, como um boletim, com mesmos pressupostos dos fanzines norte-americanos da década de 30 em diante. Só que ele o criou em 12 de outubro de 1965. Né? Então, simbolicamente, ele se tornou uma data, um fanzine símbolo, e a data símbolo do Dia Nacional do Fanzine. Alguns outros fanzines,
como esse Hiperespaço, não tão antigo, e fanzines de quadrinhos, cuja participação inicial em 1972 do Balão número 1 teve Laerte, teve o Angeli, teve o Luiz G, teve o Angeli, não tenho certeza, mas o Luiz G, os dois irmãos Paulo e Chico Caruso e mais alguns autores que até hoje continuam. Então eles faziam esse fanzine de quadrinhos chamado Balão, né? Então os fanzines não são obrigatoriamente de quadrinhos, eles podem ser de quadrinhos, poesia, música, eles podem conter apenas textos, artigos, resenhas, entrevistas, eles podem ter quadrinhos, poesias, ilustrações, charts, eles podem ter tudo isso misturado, né? Esse aqui, por exemplo, é o fanzine Sniffing Glue, um dos primeiros fanzines punks, né? Aliás, os fanzines punks, a movimento punk e o movimento de rock e o movimento de quadrinhos da década de 60 e 70 ajudaram a impulsionar os fanzines no mundo todo, né? Então eles divulgavam os eventos através de cartazes, mas através de fanzines também, como vocês veem aí, né? Então agora, o Dia Nacional do Fanzine, eu tive a ideia em 2012, a partir de 2011, quando eu soube que a Tina Kurtz, da Fanzinada, descobriu que havia um dia mundial, que é o 29 de abril, Dia Mundial do Fanzine. Mas esse dia mundial, que foi instituído em 2008, ele foi instituído por portugueses e a data não é bem um marco, mais para eles. O mundo todo desconhece, exceto Portugal e Brasil. Mas, a partir dessa ideia, eu fomentei isso em 2012 e foi deliberado e desenvolvido esse dia. Ele não é oficial ainda, mas o fanzine mesmo ele é extraoficial, então está valendo do mesmo jeito até que um dia se oficialize. O Edson Rontani, esse que vocês veem aí, essas páginas são do QI, que é um fanzine de informação, que existe desde a década, meados da década de 80 até hoje, criado pelo Edgar de Guimarães, professor do ITA e também quadrinista e fanzineiro. E o Dia Nacional do Fanzine, ele tem a possibilidade de virar uma data comemorativa oficial, né? O Edson Rontani Júnior não é esse que vocês veem na foto, esse é se eu não me engano, um vereador da cidade dele, de Piracicaba, mas o Edson Rontani Júnior, o filho do Edson Rontani, conversou comigo já várias vezes e nós pretendemos um dia oficializar isso mandando um projeto para o Senado, né? Já existe uma lei que estabelece critérios para as datas comemorativas, como essa que vocês estão vendo aí, né? Esse projeto. E aí basta alguns itens serem corroborados, serem confirmados, né? O fanzine já está sendo bastante difundido no mundo todo e no Brasil, na área de educação também. A população também trabalha com fanzine em geral. O trabalho que eu digo é um trabalho de criação, de criatividade, não uma profissão. Embora um ou outro autor consigam viver disso, mas não é um intuito. O intuito é que seja um hobby em paralelo com a possibilidade de disseminação de ideias e de expressividades artísticas autorais. Enfim, existe esse projeto de lei, né, foi criado pela deputada Sandra Rosado para justamente impedir a ampliação de muitas datas comemorativas sem critério, né? Mesmo assim, os nossos políticos ficam criando também datas comemorativas, às vezes, muitas vezes, sem importância nacional, né? Por exemplo, institui o Dia Nacional dos Agentes da Autoridade de Trânsito, 5 de junho de 2013. Institui o Dia Nacional do Engenheiro de Pesca, né? Essas datas ficam parecendo que os políticos que não têm muito o que fazer, eles ficam criando datas para os amigos deles, né? As datas são interessantes, mas é necessário que eles têm critério para isso, né? Tem critério, elas precisam ter uma reverberação nacional, precisam, enfim, ter uma série de questões que o fanzine responde, mas algumas dessas datas que eles criaram, eu pus aqui alguns exemplos só, não responde, né? Enfim, algumas são importantes, né? Mas, por exemplo, institui 16 de maio o Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas. Bom, se for instituir por acidentes de várias fontes, isso não acaba, né? Cada dia vai ter muitas, o mesmo dia vai ter muitas datas. Então isso aqui é um pouco exagerado, mas nós pretendemos um dia oficializar, embora não seja tão necessário ainda oficializar o Dia Nacional do Fanzine, né? Aliás, lembrando, porque foi recente, né? Dia 12 foi a semana passada, então é sábado, e o Dia Nacional do Fanzine. Então fica essa informação para todos, né? Aqui tem um diálogo com o Edson Montani sobre essa questão da data, né? Enfim,
E alguns momentos de divulgação no Facebook, em sites, etc., de autores e pesquisadores, de quadrinistas e amantes de quadrinhos e outras áreas sobre o Dia Nacional do Fanzine em anos anteriores, né? E eventos também. Estou mostrando algumas imagens. Esse é o Edson Rontani Júnior, filho do Edson Rontani, que também gostaria que essa data fosse oficializada. Esse foi um evento que teve na Gibiteca de Santos, não agora, foi o ano passado ou retrasado, eu não me recordo muito bem, creio que o ano retrasado, em 2017. Eu estou pondo alguns exemplos aqui só para a gente ver. Enfim, temas e tipos de fanzines. Eu vou cortar as gravações para que pese menos no envio.